A natureza da morte. Se a morte é a cessação da vida, que diz a Bíblia acerca da condição da pessoa depois de morte? Porque é importante que os cristãos compreendam este ensino. A morte é um sono. A morte não é uma aniquilação completa. É somente um estado de inconsciência temporária, enquanto a pessoa espera a ressurreição. A Bíblia chama repetidamente a este estado intermediário um sono. Referindo-se à morte de David e de Salomão e de outros reis de Israel e de Judá, o Antigo Testamento diz que eles dormiram ou adormeceram com os seus pais. 1 de Reis, capítulo 2, versículo 10, 11 e 1 de Reis, capítulo 11, versículo 43. 1 de Reis, capítulo 14, versículo 20, capítulo 14, versículo 20 e 1 de Reis, capítulo 31, versículo 1 de Reis, capítulo 14, versículo 31 e 1 de Reis, capítulo 15, versículo 8. 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 11. Já chamou à morte um sono, como fizeram David. Salmos, capítulo 13, versículo 3. Jeremias e Daniel. O Novo Testamento usa a mesma figura, descrevendo a condição da filha de Jairo, que estava morta. Cristo diz que ela dormia. Mateus capítulo 9, versículo 24. Referiu-se à morte de Lázaro de modo semelhante. Mateus escreveu que muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados depois da ressurreição de Cristo. E recordando o martírio de Estevão, Lucas escreveu que ele adormeceu. Tanto Paulo como Pedro também chamaram a morte um sono. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 51. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 17. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. A representação bíblica da morte como um sono aplica-se perfeitamente à sua natureza, como é visível na seguinte demonstração. Os que dormem estão inconscientes. Os mortos não sabem coisa nenhuma. No sono cessa o pensamento. Consciência, sai-lhes o espírito naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. O sono põe fim a todas as atividades do dia. Na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O sono separa-nos de todos os que estão acordados das suas atividades. Não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O sono normal torna as emoções inativas. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. No sono o homem não louva o Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. O sono pressupõe um acordar. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. A pessoa volta para o pó. O pó, para se compreender o que acontece a uma pessoa quando morre, é preciso compreender também a própria natureza da pessoa. A Bíblia descreve uma pessoa humana como uma unidade orgânica. Por vezes usa a palavra alma para se referir à pessoa completa, e outras vezes às emoções e afeições. Mas não ensina que o homem consiste em duas partes separadas. O corpo e a alma só existem juntos, forma uma unidade indivisível. Na criação da humanidade, a união do pó da terra, elementos naturais, com o fôlego da vida produziu um ser vivo, ou alma. Adão não recebeu uma alma como uma identidade separada. Ele tornou-se uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Na morte dá-se o inverso. O pó da terra menos o fôlego da vida resulta numa pessoa ou alma morta, sem qualquer consciência. Salmos, capítulo 146, versículo 4. Os elementos que formam o corpo voltam para a terra, de onde vieram. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. A alma não tem qualquer existência consciente separada do corpo. E nenhum texto da Escritura indica que na morte a alma sobreviva como uma identidade consciente. Com efeito, a alma que pecar, essa morrerá.